Muito boa noite, aprendizes do Evangelho. Estamos em mais um encontro do nosso curso, tão querido, tão abastecedor, tão nutritivo, não é mesmo? Estar com Jesus numa perspectiva maior, mais ampla, menos dogmática, favorece, inunda, ilumina a alma. É essa a nossa proposta. Sejam todos muito bem-vindos. Paula Fernandes, Mônica, Maria José Sobral, Adelaide. É realmente gratificante saber que nós temos passado esse ano, atravessado esse ano, nos abastecendo mutuamente. Porque esse abastecimento é para vocês, para mim, e certamente até para os instrutores que nos inspiram. Jussara, Isabel, Andréia, Victor. Muito legal você estar aqui, Victor. Grande abraço. Veveca. É muito bom que a gente esteja dedicando esses momentos para o nosso abastecimento, para a nossa nutrição, para a nossa alegria, inclusive. Por que religião não pode ser uma coisa alegre, não é? Será que essa nossa cultura religiosa, ela é saudável da presunção, da máscara de seriedade? Claro que não. Já é tempo de nós transformarmos a nossa maneira de nos relacionar com Deus. Certamente Jesus tem muito desse conteúdo de transformação. Então, estamos no lugar certo, no melhor espaço, na melhor situação para esse momento das nossas vidas. Nada melhor, não é? Muito bem, vamos fazer a nossa oração para hoje nos dedicarmos a esse capítulo 19, que fala exatamente sobre a fé, sobre essa maneira de nos relacionarmos com Deus. Digamos então com Jesus como Ele nos ensinou: Pai nosso, que estás nos céus, dentro de nós, em toda parte. Santificado seja o vosso nome, amor. Venha a nós esse reino de afeto, esse reino de fraternidade. Seja feita essa tua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso, o pão de praticarmos a vontade de Deus, nos seja dado hoje e sempre. Perdoa, Pai, nossos equívocos, os nossos enganos, da mesma maneira como nós mesmos temos alcançado essa atitude do perdão perante os equívocos e os enganos dos outros para conosco. Não nos deixes, Pai, recairmos na tentação e assim livra-nos dos males que decorrem das quedas. Que assim seja, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, tudo bem com vocês? Aceitando os desafios da vida? É uma alegria que passa muito desapercebida pelas pessoas, essa alegria de perceber os chamados da vida e de aceitarmos os chamados da vida. Cada vez que alguma coisa acontece, que uma pessoa da família fica doente, que o fim de um casamento acontece, que uma doença, um diagnóstico difícil é feito a nosso respeito, qualquer fato impactante, nós somos chamados a essa percepção maior, a essa postura de aceitação. Nós que estamos sendo chacoalhados aí nessa transição planetária, não apenas pela pandemia, mas
pelos escândalos de corrupção na política, pelos desvios do poder econômico, pelas distorções no campo religioso, na mídia, em toda parte. Nós precisamos dessa ampliação de perspectiva que nos favorece tanto o entendimento. Porque entendendo a lógica das coisas, entendendo as leis que regem a ação de Deus, a aceitação fica muito mais fácil, fica muito possível. Quando a gente não entende por que sofre, não há possibilidade para aceitação. Então, a fé raciocinada vem em nosso socorro hoje. Lá no capítulo 19, a fé transporta montanhas. É essa nova maneira de nos relacionarmos com Deus, a essa maneira que nós estamos sendo convocados pelos fatos, pela vida, pelo Espiritismo. Vamos ver de que se trata esse convite? Kardec seleciona para dar início aos nossos estudos o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, versículos 14 a 20, onde nós lemos assim: Quando veio até o povo um homem, se aproximou dele, Jesus, lançou-se-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Que promessa, que esperança Jesus nos inocula com esse anúncio dos poderes da fé, não é mesmo? A fé, infelizmente, através da história, ela vem sendo muito distorcida. A nossa cultura religiosa chama de fé algumas promessas, alguns sacrifícios, alguns sofrimentos que os devotos impingem a seu próprio corpo. Andar por cima de brasas, subir uma montanha de joelhos. Esses sacrifícios físicos, esses sofrimentos da pele, fazem com que na nossa cultura são traduzidos como sinônimos de fé. Quem faz isso, quem faz aquilo outro, às vezes arrancando sangue da própria pele, seria uma pessoa de fé. Quem reza, quem acende uma vela do seu tamanho, seria uma pessoa de fé. Quem vai à missa, ou vai ao culto, ou vai à reunião espírita,
seria uma pessoa de fé. Pratica os ritos, a comunhão, paga o dízimo, ouve as palestras. A nossa pergunta precisava ser: há tanto tempo a humanidade se entrega a essas demonstrações de fé? Como compreender que a fé possa ser transformadora se a humanidade tem feito tantas demonstrações do senso comum de fé e a mudança não acontece? Por quê? Como compreender isso? Não é? Kardec vem fazer uma explicação. O capítulo todo, como todos os outros, merece muito o nosso estudo. Nós vamos ler algum trecho para que favoreça as nossas reflexões, para que estimule você a ler o capítulo todo. Tá certo assim? Combinado? Kardec, então, na sequência desse item 1, em que é colocado o poder da fé na citação do Evangelho de Mateus, ele nos dá a seguinte explicação. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, das paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A fé que é vacilante, dá a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode realizar grandes coisas. Não é a fé que faz o engenheiro, o arquiteto planejar pontes, edifícios, olhando o terreno vazio e vendo as estradas, vendo as obras? Por que um projetista desenharia uma ponte se não confiasse que há uma tecnologia própria para construí-la? Não é verdade? E assim com o edifício, e assim com uma estrada. Nós nos apoiamos em crenças, em confianças, e nós aprendemos a confiar nos engenheiros, nos médicos, mais do que ninguém, entregando-nos para eles esfaquearem, abrirem nossos órgãos e nos melhorarem. Aprendemos a confiar nos nossos amores, nos nossos pais, nas nossas mães, nos nossos tios, avós. E é isso que vai fortalecendo a nossa capacidade de realização. Sem confiança em ninguém, a gente não realiza nada. Porque tudo que a gente realiza em parceria. E a parceria exige confiança.
Não uma confiança irrestrita, uma confiança absoluta. Não se trata disso. Nós precisamos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, e a confiança absoluta só cabe para Deus. Mas alguma confiança é preciso ter nos parceiros dos esportes, nos parceiros do trabalho, nos parceiros da conjugalidade, da família e assim por diante. Sem confiança não podemos realizar nada. E esse trecho nos ajuda a entender que nós temos possibilidade de fazer muitas coisas. Jesus mesmo nos disse que nós faríamos tudo o que ele fez e mais. Sim, faremos, mas por que não fazemos agora? Segundo o mestre, porque não temos fé. Não acreditamos, não potencializamos com a nossa lucidez e a nossa boa vontade essa força interior tremenda que nós trazemos dentro de nós. Vós sois deuses, disse o profeta e confirmou o mestre Jesus. Mas é claro que se nós somos Deus, nós não estamos deuses. Porque os nossos potenciais, as nossas capacidades, os nossos poderes estão em estado latente, em estado potencial. Precisam ser mobilizados esses potenciais para que se transformem de uma possibilidade em uma realidade. É assim que o esportista mais confiante ganha as partidas daquele mais indeciso. É assim que o orador mais cheio de fé, ainda que em si mesmo, consegue convencer mais as pessoas, o vendedor também. A fé humana, a fé no homem, ela é imprescindível para todas as realizações. E ela é um exercício para nós realizarmos, alcançarmos a fé em Deus, na fonte de todo bem e de toda luz. Porque se a fé no homem já possibilita tantas realizações, a fé em Deus, que é a fonte de todos os poderes, nos favorecerá muito mais. Porque o Deus não é esse Deus externo que nós aprendemos a cultuar, mas é também o Deus interior, o Deus imanente a toda a criação. Tudo que existe é formado por átomos. Todos os átomos têm como que um sistema solar dentro de si, onde os elétrons circulam em volta do núcleo. E essas relações todas são relações de atração, de cuidados mútuos, de confiança, que faz a criatura do átomo ao arcanjo crescer em cuidados, crescer na parceria, crescer na certeza da unidade, que um dia nos fará um com tudo que existe. Não é? A segunda passagem que Kardec seleciona aqui, ela é muito interessante para checar a nossa fé. Como nós estamos lidando com a fé? Como nós estamos lidando com o chamamento da fé? Pergunte-se a si mesmo, não é? E Jesus conta a parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa, e tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Ao que Jesus, tomando a palavra, lhe disse:
Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Porque as coisas que acontecem fora, antes de tudo acontecem dentro. E quando nós mobilizamos esses nossos potenciais, os nossos poderes se tornam, como o Deus exterior, infinitos. Para um homem que luta pelas riquezas, pelos poderes, pelas conquistas, não há conquista maior que essa. Não é verdade? Se um gênio da lâmpada viesse nos dar 3 desejos e pudesse atender apenas um, qual seria? Que nós tivéssemos todos os desejos do mundo infinitamente, possuindo a nossa própria lâmpada, a nossa própria capacidade ilimitada de pedir? Nós teríamos resolvido todos os nossos problemas, pois aqui Jesus nos fala dessa lâmpada mágica permanente, dessa capacidade irrestrita de resolver os nossos problemas na medida em que nós confiarmos em nós mesmos. Mas como essa confiança, essa fé humana se diferencia e se reforça frente à fé divina? A fé humana, essa fé do esportista, do empreendedor, do empresário, essa fé do homem, do herói do mundo, essa é uma fé individual. Ela é uma fé que se restringe ao campo do interesse das conquistas individuais, que se sobrepõe inclusive ao interesse e às conquistas dos outros. Tão tragicamente, não é? Para um time ganhar num campeonato, precisa que todos os outros percam. Para um atleta ganhar uma medalha nas Olimpíadas, precisa que todos os outros percam. Para um artista ganhar um concurso, precisa que todos os outros percam. Para uma pessoa ganhar uma ação na justiça, muitas vezes é preciso que os outros percam. Que vitória é essa que gera frustrações, gera invejas, aprofunda inimizades ao invés de resolver? É por isso que a humanidade se acha embrenhada num atoleiro, porque numa vida nós fazemos mal aos outros. Na outra vida, os outros se vingam de nós fazendo mal de volta. E assim nós deixamos a nossa violência sobrepujar e vencer a nós mesmos. Precisamos perceber esse processo e nos limpar disso tudo. Com relação à figueira, como podemos entender o ensinamento da figueira seca? Nós somos convidados a todo momento para grandes desafios. A maioria deles nós não percebemos, e aqueles que nós percebemos, nós nos furtamos, nós nos negamos a aceitar esse convite. Aparece um homem de rua, um mendigo, um cachorro em más condições, uma planta precisando de ajuda, e nós nem sempre atendemos ao convite da vida. Recebemos um filho excepcional e negamos e não damos cuidado a ele. Vemos um pai, uma mãe, uma avó, uma tia chegarem na idade madura, na velhice, terem a sua saúde comprometida e não atendemos ao chamamento da vida.
achando que com isso nós vamos ter mais recursos, mais tempo, mais dinheiro para nós mesmos. E que assim seremos felizes. Não é verdade. A grande felicidade, ao contrário, está em abrir mão dos próprios interesses e atender aos chamados da vida. Então, se Jesus, que representa a perfeição esse chamado da vida, se aproxima de uma árvore para pedir os seus frutos, e essa árvore fala, não é tempo de frutos, essa cena, essa parábola, nos oferece uma figura exemplar, já que nós somos aqueles que temos adiado, procrastinado, deixado acumular as tarefas, abrindo mão daquilo que a vida nos apresenta, por duvidar da perfeição, da exatidão, tanto no tempo, quanto no lugar, quanto na intensidade dos fatos que vêm até nós. Quando nós duvidamos, a gente deixa de atender a vida. Não é meu tempo, não é tempo de frutos. Enquanto que aquele que acredita na perfeição e na justiça de todos os fatos, toma tudo que a vida lhe apresenta, percebe o convite da vida e aceita. É muito diferente a atitude de um jeito ou a atitude do outro, e nós hoje somos convidados a entender o quanto nos tem sido prejudicial duvidar da vida, porque isso nos faz não aceitar os convites, e cada convite não aceito, cada lição não aprendida exige, como na escola, a repetência. Nós temos sido repetentes, os problemas vêm e voltam sem solução, porque nós não buscamos a lógica e o remédio que a vida embute em todos os desafios. Ao contrário, nós resistimos, brigamos com a vida, competimos, nos revoltamos, nos achamos injustiçados. E isso, evidentemente, não é meio de transformação, mas meio de estagnação. Doentes que não se sujeitam aos tratamentos prescritos, que não tomam os remédios apontados, são como alunos que não fazem as lições, que não estudam para as provas. Ficam sempre estagnados, sempre autodestinados à repetição. Se você muda de parceiros e os problemas permanecem, se você muda de carro, muda de cidade e tem sempre acidentes no trânsito, se você muda de emprego e os problemas com chefia, com colegas permanecem, muda de casa e os problemas com a vizinhança continuam, desconfie desse seu vício por achar que os problemas são os outros. O professor que dá 0 para a classe inteira está dando 0 para si mesmo. O chefe que condena todos os subordinados está condenando a si mesmo. Nós também. Se nós continuarmos teimando que ninguém presta, só nós ficaremos paralisados, imobilizados na ignorância, na doença, na estagnação. Que assim não seja, não é mesmo? Que nós sejamos uma árvore com frutos, porque na presença espiritual de Jesus, até uma árvore que está fora do seu ciclo de produção de frutos, com essa luz maravilhosa, com essa energia fantástica, esse remédio, essa lição absurdas que estão contidas em Jesus, no amor de Jesus, precisam ser percebidas e recebidas por todos nós. Que nós não admitamos estar sob Jesus e passar um dia, uma hora sequer,
sem nos colocarmos no lugar do outro, sem buscarmos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos abrir a palavra, por assim dizer, ouvir, ler os comentários dos amigos que repartem conosco esse curso, para trocarmos a respeito da ideia da fé. O que tem sido a fé para você? O que pode ser, no seu entendimento, a fé transportadora de montanhas, a fé revolucionária dos homens? O que é isso? Como conquistar essa fé? Não é? Vamos lá ver a Mônica, a Paula, Maria José, Adelaide, Jussara, Isabel, Andréia, Victor, Veveca, Cláudia. Veveca dizendo da sua alegria de estar aqui conosco. É realmente uma alegria nós estarmos juntos, partilhando os nossos exercícios de lucidez, de encorajamento, de cura. Ainda mais porque é com Jesus, não é? Vamos ver o que mais, quem traz uma outra questão. A Mônica sempre trazendo os nomes daqueles que estão necessitados de luz, e essa luz que vem sobre todos nós do alto, nesse curso, que ela se espraie, que ela se espalhe por todos os necessitados e doloridos da face da terra, não é? Assim seja. A Jane Santos nos está saudando a todos, a Bárbara Frias também, Andréa Guedert, Dilma Maria, Jane Santos, Adriana Chaves, nossa amiga, estivemos juntos hoje de manhã lá no Semente de Luz, na rua João Ramalho 158, em São Vicente, estado de São Paulo. A nossa casa tão querida, para a qual hoje nós conseguimos voltar, alegres como quem, bom filho que a casa torna. Essa sensação foi muito agradável. A Carmen, nossa grande companheira de inúmeros espaços, inúmeros exercícios de luz, sempre muito bom. Eliana Quiodo, também estivemos juntos hoje à noite, lá no Semente. A Miriam Linhares. São muitos amigos, muito bom a gente manter essa disciplina tão urgente para todos nós nesse momento das nossas vidas. A Rebeca, certamente brincando, fala que a gente é anjo. Não somos, mas estamos a serviço de quem é. E quando a gente está sob a luz, parece que a gente é luminoso, mas não é. Mas é uma alegria ter esses parceiros, ter esses amigos, não é mesmo? A Mônica fala: se eu pudesse voltar atrás. Mônica, todos nós perdemos oportunidades. Mas a certeza, a fé no amor de Deus nos traz a seguinte certeza: Deus não desiste nunca de nós. E se um professor sempre dá novas lições, se um médico sempre apresenta novos tratamentos para os seus pacientes e as novas lições para os seus alunos, se assim procedem os servidores humanos, quanto mais será o grande servidor, o grande amor servidor de Deus. Ele não desiste nunca de nós. Então, interessa muito pouco nós ficarmos lamentando as chances perdidas. A queixa, sabe o que é a queixa? Sabe o que é a lamentação? Mais tempo perdido. Então nós no futuro teremos que lamentar a perda de tempo de hoje?
Sim, mas se no futuro nós lamentarmos a perda de tempo de hoje, nós provocaremos mais perda de tempo. Quando isso acabará? Aproveitemos o tempo. Aproveitemos o tempo na certeza, e eu adoro essa expressão inspiradíssima de Gilberto Gil, de que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Que a coisa que nós mais precisamos, que os professores que nós mais precisamos, que as situações que mais nos desafiam e que nos levam à nossa autotransformação, é precisamente essa que está acontecendo nesse momento. E que se nós não tivermos olhos de ver e nem atitude de aceitar, nós perderemos mais uma vez essas maravilhosas oportunidades. Ninguém merece ter que sofrer novamente para sermos chamados mais enfaticamente a realizar o aprendizado para o qual nós nos fizemos surdos e nos fizemos cegos. Chega de cegueira autoimposta, chega de surdez voluntária, não é? Que assim não seja, que assim nós consigamos mudar a situação que acontece agora. Deixe o passado. Se ele vai lhe carregar consequências, não tem importância. Você vai estar pronto para receber essas consequências. Mas quando elas vierem, não se puna. Não há motivos para nós queremos sermos os juízes e os carrascos de nós mesmos. A justiça cabe apenas a Deus, não é? Vamos aqui colocar o nosso computador na tomada, porque a bateria está faltando, e continuar então nas observações dos nossos amigos. Paula Fernandes fala assim: a fé move montanhas. Sou um caso vivo. Entrei em remissão de um câncer, graças a Deus e a Jesus. Às vezes os médicos arrogantemente nos dão prazo. Você vai ter tanto tempo de vida, tantos meses de vida. Mas será que alguém na Terra pode dizer quanto tempo de vida nós temos? Quantas vezes a arrogância humana precisa ser desafiada e desmoralizada até que nós tenhamos mais humildade perante os fatos da vida? Ninguém pode saber. Jesus em muitos momentos falou, mas do dia e da hora só o Pai sabe. Se Jesus, na sua estatura magnífica espiritual, não era capaz de determinar dia e hora que as coisas aconteceriam no futuro, quem são os homens para fazer prognósticos assim fechados? Não é verdade? Já está provado, hoje a ciência já faz grupos grandes de doentes, separando-os não pela doença, mas unicamente pela fé, pela capacidade que os doentes têm ou não têm de acreditar num sentido positivo para todas as coisas. E já está provado que aquele conjunto de pessoas que têm fé, apesar de terem doenças muito semelhantes com outro grupo de pessoas que dizem não ter fé, elas saem, elas conseguem as suas remissões, elas conseguem as suas curas em muito menos tempo ou de forma muito mais profunda. Isso já é ciência. Esse mito de que a ciência é um caminho independente da fé está sendo rompido. Os cientistas realmente corajosos e realmente racionais não excluem alternativas, não excluem possibilidades, não excluem fatos como anticientíficos e passam a estudar a mediunidade, a lei de causa e efeito, as memórias
precoces, os talentos precoces, as antipatias precoces, esses dons espirituais de todos os tipos, passam a estudar a fé. Que nós tenhamos mais e mais cientistas corajosos assim, não é verdade? A Andréa Salvatore fala: precisava ouvir cada detalhe dessa live. Gratidão. Nada vem à toa, nós já sabemos disso. Essa crença, mais do que a crença, Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, falava: já não creio em nada, porque sei. Haverá um estágio ainda maior do que a crença, mesmo a crença mais forte, porque já não se trata mais de uma aposta, de uma esperança, mas de uma certeza, que nós um dia alcançaremos como Emmanuel, não é verdade? Beth Figueiredo fala: dúvidas. Hoje em dia escutamos muito falar sobre energia quântica, onde a pessoa, por meio de um pensamento altamente positivo e confiante, cria o que deseja, falando grosseiramente. Não sei este uso do pensamento, que nos tempos atuais chamam energia quântica de segredo, etc. Nada mais que a fé humana? Na parábola da figueira, onde Jesus diz: aquele que disser a essa montanha, deixa eu ver aqui, aquele que disser a essa montanha, tira-te daí, não seria uma forma de, na visão atual, a construção do que se deseja? Caso haja uma relação entre essas duas formas, será que estão utilizando esse poder da fé em benefício próprio? Que consequências pode levar esse uso? Sem dúvida, quando nós dissermos que qualquer realização exige fé, exige confiança, porque toda relação é uma relação de parceria, isso não abrange apenas as realizações positivas. Um bandido, para executar um crime, ele precisa ter autoconfiança, ele precisa ter fé. Por isso que tantos criminosos são supersticiosos, têm patuás, têm tatuagens, têm ritos que eles se dedicam para fechar o corpo contra as balas e esses mitos todos. Na verdade, a física quântica veio quebrar de uma vez o mito da neutralidade científica, porque se acreditava que era necessário neutralizar a intencionalidade do observador para que não influenciasse sobre o que é os experimentos, sobre os fatos que são realizados. Quando a física quântica percebeu que a intenção do observador, a intenção do cientista, dirige em grande parte os efeitos, as realidades. No Espiritismo, nós sabemos, os relatos nos contam, que o corpo espiritual, por exemplo, é extremamente plástico, que quando as mentes poderosas, sejam da luz ou das trevas, imprimem um pensamento forte, seja de um animal, seja de um personagem de grande força, seja de um personagem de outras vidas, seja o que for, essa mente focada e enérgica define a própria aparência do espírito. As nossas mentes são hiperpoderosas. Nisso concorda a ciência, a filosofia e a religião. Conquistar essa mente, conhecer essa mente e fazer esse poder se realizar é a nossa felicidade, é a nossa realização, é o nosso poder. Mas essa felicidade é, acima de tudo, usar esse poder para o bem, para a luz, para as realizações do amor, não é? Naturalmente,
posso ter deixado de falar alguma coisa que você quis saber aqui, Beth. Depois você repergunta, traz de novo a questão e a gente tenta trabalhar dentro das nossas limitações essas questões, tá certo? Mas sim, a física quântica é um dos meios claros de religação da fé com a razão, da ciência com a espiritualidade. E o espiritismo também é assim, porque a fé raciocinada não é à toa que o livro básico